Oh, aproveita que você está gravando aí. Vem cá, rapidinho. Pessoal, eu sempre falo sobre a questão do Office 365 aqui no canal, mas raramente eu mostro na prática mesmo como que eu faço. Primeira coisa que eu faço na hora de fazer um diagnóstico, plano de apresentação. Eu já fiz o diagnóstico com o cliente, eu já conversei com o time dele, agora eu estou consolidando o diagnóstico, mas vai ser bom para vocês entenderem. Primeira coisa, divido a apresentação em 3 partes. Parte 1, ambientação e relembrar o projeto. Parte 2, o que o cliente pediu no projeto. Parte 3, dentro da parte 2, aqui parte 1, parte 2 dividido, eu mostro o que eu vou fazer de over delivery, aquilo que eu vou entregar a mais. Depois, parte 3, consolidação e o índice daquilo que eu estou resolvendo, plano de ação. Mas como que funciona? Vamos lá. Esse cliente aqui me pediu, vou mostrar aqui, ó. Esse cliente me pediu uma estruturação do Office 365, mas ele começou a vir com umas coisas muito complexas para mim. E aí começou a evoluir para um lado de automação para o IFRID, automação de controles de balança dentro da área de produção dele. Mas mesmo assim, o Office pode ajudar muito, porque a gente foi detalhando todos os processos da operação dele, como que funciona, as áreas que a gente ia trabalhar. A gente trabalhou aqui os requisitos que a gente ia falar dentro da parte do projeto. A gente desenhou, isso aqui eu tenho usado muito, eu desenho o fluxo da operação do cliente de forma simples, para que na hora que eu for discutir eu consiga apontar no desenho e todo mundo entender da mesma forma. Depois disso, eu começo a detalhar cada uma das etapas e colocando as soluções que o Office pode dar dentro do sistema. Por exemplo, aqui ó, a gente estava falando sobre um controle de plano de fogo, de explosivos de área de mineração, de consumo, e essa parte gera uma previsibilidade de produção. Isso aqui, o que eu falei? Eu posso levar isso, processo produtivo, for formalizado dentro de um Forms. Estimativa de produção, vou conectar com Forms dentro de um BI. Consumo contábil, vou informar relatório registrado para a parte contábil. Tudo isso aqui dentro do Office. A gente ainda falou de toda a parte do processo de produção, a gente entra na parte de automatização do processo, desenhei todo o fluxo, registro contábil, como que isso vai ficar entre o financeiro e o contábil, e aí ó, eu avaliei essa parte. Não é porque eu estou falando de Office 365 que eu não vou avisar para o cliente ou sinalizar ele tudo que pode ser feito. Entendi aqui que o Office será uma solução de banco de dados, mas tem que conectar com a base dele. Quando eu falo de conectar com a base dele, o que eu fiz? Fui lá para dentro do software do cliente, defini, primeiro, eu não vou definir o processo ou a automação pelo banco de dados. Eu vou no sistema, eu entendo o processo dele, entendo o tipo de consumo, de transferência que tem que fazer nessa produção, porque a gente está falando de produção de mineração, transferência para uma área de produção, da área de produção eu mando para um estoque e do estoque eu vendo. Então essas transferências, consumo e produção, mapeei dentro do software, entendi as rotinas, testei, busquei lá dentro da documentação da API do cliente, para conseguir dar um direcionamento para ele de como que a finalização do Office 365 dentro da operação dele no estoque ia produzir o resultado. Mas ainda assim, além disso, a gente vai passar aqui ainda que eu não terminei o diagnóstico, a gente está com muitas páginas ali e não acabou. Ainda vou falar de recursos humanos, como que o Office pode ajudar nessa parte, gestão de departamento pessoal, análise de dados, tudo isso, time de TI, como que eles podem me ajudar nessa parte. Vou entrar em qualidade, que é CCMA, a parte SESMIT, porque tem muita documentação que é controlada por Excel e não tem indicador. Então a gente vai entrar nessa parte aqui de documentação, transformar isso em listas dentro do Office 365, lá dentro do SharePoint, transformar isso em indicadores conectados ao BI, para que, se caso alguma das licenças vencer, o cliente seja alertado. Ele não dependa mais de alguém lá analisar e alertar. A gente vai entrar na parte de automação da documentação, porque ele tem um sistema de documentação, só que ele tem que fazer o download da documentação para avaliar. Quando tem uma alteração nessa documentação, alguém tem que ir lá e colocar nova. A gente já vai estruturar dentro do Office de uma forma que quem produziu a nova documentação, salvou na pasta, todo mundo vai ter a informação. Passamos disso aqui, a gente vai falar em toda a parte de gestão da qualidade, automação, mas o que vai ficar mais legal que vai ser o ponto final ali para o cliente da parte de gestão do Office. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer todo o planejamento estratégico dele para dentro do SharePoint. Então a gente vai criar um SharePoint de planejamento estratégico. Cada canal vai ser uma área do planejamento estratégico, então básico lá, né? Finanças, comercial, processos e inovação. Vou criar listas para falar de cada uma
das diretrizes estratégicas. Dentro dessas listas de diretrizes estratégicas, eu vou conectar a uma lista de ações. Então, essa lista, a pessoa vai poder conectar, controlar as ações que foram executadas de cada diretriz estratégica direto dentro da lista. E ainda por cima, depois, os indicadores, nós vamos conectar eles a bancos de dados de BI. Então, eu falo que a lista a meta lá no financeiro é aumentar o faturamento em X% dessa linha de produção. Eu vou tirar um relatório do sistema do RP dele, salvar ele no SharePoint, ele já vai ler qual que é o faturamento daquela área, vai conectar o BI e vai demonstrar o BI já comparado com a lista de faturamento, do indicador de faturamento da meta. Então, quando a gente fala de Office 365, dá para fazer muito mais do que simplesmente gerenciar estoque, comunicação, sobre estoque, né? Muito mais do que gerenciar documentação, comunicação interna ou simplesmente fazer BIs pontuais. A gente falou aqui de processo de controle de experiência, processo de requisição de candidato, processo de gestão do feedback de cada candidato em cada época. Então, a gente falou de operação, a gente falou de produção, a gente falou também da parte de manutenção, acho que eu nem citei para vocês, mas também está aqui, e a gente vai finalizar tudo isso dentro do planejamento estratégico da empresa. Então, o Office é muito amplo, mas para fazer isso, você vai fazer o quê? Primeira parte, diagnóstico. Você vai em cada uma das áreas entender os processos que a área executa no detalhe, entender os processos da área, você vai entender de onde vem informação nessa área, então você vai fazer praticamente um SIPOC. De onde vem a informação, né? Fornecedor de informação e insumo, o processo que a área faz, para quem ela entrega e o que ela entrega. Fez tudo isso aqui, aí sim você começa a planejar a utilização do Office em cada área. Não adianta implantar o Office e depois tentar resolver os processos. Você não falou que esse vídeo ia ter só 1 minuto dele? Quantos minutos ele teve? 8. Ah, beleza.